O meu maior interesse não é saber quem você é, nem saber a cor da sua pele, se é rico ou pobre, ou quantas vezes já fracassou, mas apenas se você tem vontade de atingir o objeto dos seus desejos. Ninguém pode ajudar uma pessoa que não se ajuda a si mesma. Se você está satisfeito com as cartas que a vida lhe pôs nas mãos, se está contente com a vida que está levando, nada há que eu possa fazer ou dizer para ajudá-lo a transformar em realidade os seus possíveis desejos. Em tais condições, há poucas probabilidades de que esses desejos venham a ser mais do que impulsos vãos. A vontade de vencer é uma determinação firme, é o propósito ardente de alcançar o objeto dos seus desejos. Um propósito ardente não é um desejo comum ou um impulso vão. É uma fé entusiástica na realização de uma meta, do objeto dos seus desejos. A esperança de realização de alguma coisa deve se apoiar numa inabalável fé em alcançá-la. Já disse que para obter alguma coisa da vida é preciso estabelecer a meta e trabalhar firmemente para atingi-la. E isso não poderá deixar de acontecer. Isso parece natural e bom, mas nas suas aplicações práticas não é assim tão fácil. Todos conhecemos pessoas que trabalham incessantemente por um objetivo, mas parecem não realizar coisa alguma, ao passo que outros conseguem êxito com menos de metade do esforço. Conta-se a história de uma sessão de preces realizada numa pequena igreja do interior, no auge de uma seca. A congregação tinha reunido para rezar pedindo chuva. No decurso da reunião, o ministro teve oportunidade de notar que nenhuma das pessoas presentes tinha levado um guarda-chuva. Estabelecer objetivos sem a vontade de vencer é como rezar pedindo chuva, ao mesmo tempo que se manifesta incredulidade não levando o guarda-chuva. Se há alguma coisa que você queira, prepare-se para recebê-la. Muitas pessoas têm desejos, desejam isto e aquilo, mas ao mesmo tempo sabem que jamais conseguirão coisa alguma. Esperam que um tio rico as leve à prosperidade. Esperam que o governo apareça e lhes dê mais alguma coisa em troca de nada. Há uma razão para isso. Essas pessoas não se conhecem a si mesmas. Conhecem tudo a respeito dos vizinhos, dos negócios e do trabalho dos outros, dos bens materiais alheios e dos seus divertimentos, mas não conhecem a si mesmas. Não aprenderam que levam dentro de si o reino dos céus, que são o produto do arquiteto do universo e foram criados à sua imagem. Já ouviram falar ou já leram sobre isso, mas no fundo não acreditam. É impossível acreditarmos que Deus é Pai e nos fez à sua imagem sem nos sentirmos magnificamente animados. Acredite e tenha êxito. É maravilhoso. Estabelecer os seus objetivos não é o ponto de partida da realização vitoriosa. O ponto de partida é saber que se pode obter o que se quiser da vida sem violar os direitos dos outros. Foi por isso que recomendei, em primeiro lugar, que você se conhecesse a si mesmo e as imensas capacidades de que dispõe para alcançar o sucesso na vida. Agora que já sabe quem você é e o potencial que possui, está preparado e pronto para zarpar pelo mar da vida rumo a um destino de sucesso, felicidade e paz de espírito.
faça agora uma pergunta bem simples. Quer mesmo fazer essa jornada comigo? O único requisito necessário é a vontade de vencer. Traçarei de maneira clara o rumo que os levará ao seu destino. Em alguns sentidos, esse rumo pode ser comparado à planta que o arquiteto elabora para ser seguida pelo empreiteiro na construção de um edifício. Sobre essa planta de sucesso, você pode levantar o seu templo de sucesso. Pode ser comparado também a uma carta náutica que guia o marinheiro durante a sua viagem pelo mar. Com essa carta de sucesso, a sua jornada será definida. Mostrar-lhe-á certamente a rota que deve ser seguida e lhe apontará também os rochedos e os baixos da vida que deverão ser evitados. Uma vontade enérgica, força de origem pessoal, é a alma de um grande caráter. Onde ela existe, há vida. Onde não existe, há desânimo, impotência e depressão. Conseguimos da vida aquilo que nela pomos. O mundo tem para nós exatamente o que temos para ele. É como um espelho que reflete as caras que fazemos. Os homens fracos esperam as oportunidades. Os homens fortes criam as oportunidades. Entre as máximas mais citadas, nenhuma é mais sutil e mais repleta de adamantina verdade do que esta que tantas vezes é proferida levianamente pelos lábios humanos. Querer é poder. Quem decide fazer uma coisa por força dessa mesma decisão, abate todas as barreiras e assegura a realização dessa coisa. Pensar que somos capazes é quase sê-lo. Decidir sobre uma realização é muitas vezes a própria realização. O fato de que as montanhas tantas vezes se transformam em montículos, uma vez que resolvemos determinadamente atravessá-las, mostra que, dando os descontos possíveis para os casos extraordinários, a pessoa que quer intensamente fazer uma coisa acaba por consegui-la. Um imenso desejo transforma a possibilidade em realidade. Os nossos desejos não passam de profecias das coisas que somos capazes de realizar, ao passo que o homem tímido e de vontade fraca acha tudo impossível, porque acredita que assim é na realidade. Quem se lança à realização de algum grande fim derruba a sua resolução, as barreiras que tem diante de si. Quem abraça a grande ideia de cultivar o seu eu e solenemente se dedica à mesma, verá que essa ideia e essa resolução arderão como fogo dentro de si, encaminhando a pessoa para o melhoramento próprio. Verá dificuldades afastadas, pesquisas empreendidas, meios criados, encontrará coragem contra o desânimo e força contra a fraqueza. Quase todos os grandes homens que se elevaram acima dos seus semelhantes distinguiram-se principalmente pela sua força de vontade. Um contemporâneo disse de Júlio César que a sua atividade e a sua gigantesca determinação é que lhe deram mais do que a sua perícia militar tantas vitórias. O moço que começa a vida determinado a fazer o maior uso possível dos seus olhos, sem deixar escapar coisa alguma que possa servir ao seu progresso, que conserva os ouvidos abertos a todos os sons que possam ajudá-lo no seu caminho, que mantém as mãos abertas para poder agarrar qualquer oportunidade, que está sempre de sobreaviso para captar tudo o que lhe pode ser útil no mundo, que se apodera de todas as experiências da vida e as reduz à tinta para traçar o grande quadro da sua existência, que escancara o coração a todo nobre impulso
e a tudo que possa inspirá-lo, é um moço que certamente terá sucesso na vida, sem quaisquer dúvidas ou incertezas. Uma determinação resoluta é desejo acompanhado de inabalável esperança. Por algum motivo, quer possamos explicá-lo, quer não, nós cremos, ou melhor, sabemos em algum tempo, em algum ponto, o nosso sonho se tornará realidade. Se o motivo básico da nossa esperança for destruído, então, e só então, a nossa determinação se extinguirá. A história está repleta de exemplos de pessoas que se redimiram da desonra, da pobreza e do infortúnio graças a uma resoluta determinação. A consciência de ser considerado inferior, incapaz de fazer o que os outros fazem, a sensibilidade de ser considerado na escola um imbecil, espicaçaram muitos jovens numa determinação que os levou muito acima dos que zombavam deles, como no caso de Newton, Wellington, Goldsmith, Disraeli, Edison, Alexander Graham Bell, Robert Fulton e centenas de outros. Pode-se ser o que se deseja. É tal a força da vontade humana, aliada à divina, que o que desejamos ser a sério, isso mesmo seremos. Se um homem deseja desenvolver-se, seja lá em que for, disse o Dr. J. Herman Randall, o segredo do seu sucesso final consistirá no fato de ter ele a determinação e a persistência de viver constantemente em função da sua suprema ambição. Quando o espírito consciente vê claramente a energia e a força mental necessárias e imprime essa ideia no subconsciente com o mais profundo e mais forte desejo de realização, a impressão assim feita produzirá no momento oportuno a energia e a inteligência necessárias. A lei é a seguinte: o subconsciente reagirá com a exata quantidade e realidade de que se tinha consciência, ou se divisava mentalmente na ocasião que a impressão foi feita. É, portanto, extremamente importante elevar o espírito consciente aos estados maiores e mais superiores de pensamento e sentimento possíveis, antes que se procure impressionar o subconsciente. Viver assim, constantemente no profundo sentimento interior de maior energia, maior inteligência, maior valor pessoal e maior brilho mental, é constantemente recorrer ao subconsciente para produzir essas coisas em medida ainda maior. Se você chegou até aqui, curta, comente e compartilhe. Ajude essa mensagem a se tornar maior que o mensageiro. Gratidão.